Abra sua Bíblia, meus irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 11. Nós vamos falar sobre o julgamento de Jesus e o julgamento de Jesus. E vamos ler Lucas 19, do 11 ao 27, mas nós vamos comentar sobre Mateus 26, do 57 ao 68. Enfim, vamos ler aqui, para ganhar o nosso tempo. Lucas 19, 11 ao 27. Ouvindo eles isso, Jesus prosseguiu e contou uma parábola, por estar perto de Jerusalém, e porque eles pensavam que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. E disse: um homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de ser feito rei e depois voltar. E chamando 10 servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai-as até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma delegação dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. E aconteceu que, quando ele voltou, depois de ter sido feito rei, mandou chamar aqueles servos a quem entregar o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. O primeiro apresentou-se e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10 minas. O Senhor lhe respondeu: muito bem, servo bom. Foste fiel num pouco, por isso terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 5 minas. A este também respondeu: da mesma forma tu recebes 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num pano, pois tive medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não deste e colhes o que não semeaste. O Senhor lhe disse: servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem severo, que tomo o que não dei e colho o que não semeei? Por que então não puseste o meu dinheiro no banco? Então, quando voltasse, eu teria retirado com juros. E disse aos que estavam ali: tirai-lhe a mina, dai-a ao que tem 10 minas. Eles lhe responderam: Senhor, ele já tem 10 minas. Pois eu vos digo que a todo que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, aos meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos falar hoje sobre o julgamento de Jesus e o julgamento de Jesus. Quero explicar logo por que 2 frases iguais para 2 sentidos diferentes. Primeiro, o julgamento de Jesus é o julgamento que os homens fazem dele. O julgamento de Jesus. Quando, por exemplo, os judeus se mancomunaram para entregar Jesus ao Sinédrio e depois a Pôncio Pilatos, ali eles fizeram o julgamento de Jesus. Só que haverá um dia em que Jesus fará um julgamento. Este é o julgamento de Jesus. E este julgamento nós vamos ver que será o julgamento justo, perfeito, santo, sem nenhum centímetro de qualquer injustiça. Deus não aceita suborno. Naquele dia ninguém poderá fazer absolutamente nada, a não ser se prostrar diante do juiz. Então, o julgamento de Jesus, primeiro, feito pelos homens. Agora, depois falamos do julgamento de Jesus, feito por Jesus. Então, eu quero voltar a me lembrar, ou lembrar, juntamente com os irmãos, da triste história de Pedro. E nós vamos ver que tem muita coisa a ver com esta parábola que Jesus está contando aqui. Pedro teve uma triste história em sua vida, quando ele negou ao seu Senhor. Mas a ocasião em que Pedro negou a Jesus foi justamente quando Jesus estava sendo julgado pelo Sinédrio. Nós podemos ver isto em Mateus 26, do verso 57 até o 75, né? O julgamento de Jesus vai até o verso 68, e do 69 até o final fala da negação de Pedro para com o seu Senhor. Nós temos várias escritas, vários autores, né, que falam sobre o julgamento injusto de Jesus. Vários autores jurídicos, pessoas que estudam direito, né? Rui Barbosa também escreveu acerca do julgamento de Jesus e mostrou quais eram as ilegalidades que os juízes da época eles transgrediram contra a lei, a própria lei
que eles utilizaram para julgar a Jesus. Jesus foi julgado pela lei religiosa, que seria o Sinédrio, né? O Sinédrio era um composto de um conselho judaico com 71 judeus, 71 mestres da lei, que faziam o julgamento de qualquer coisa e davam ali a sua sentença. E também o julgamento político, que era levado no pretório. No caso, ele era levado em Jerusalém, na fortaleza de Antônia, onde ficava o governador, que na época era Pôncio Pilatos. Então, os irmãos sabem que Jesus foi julgado em ambos os casos, em ambas as instâncias, né? Na instância religiosa, pelo Sinédrio, e na instância política, pelo pretório, pela casa de Pilatos. Enfim, ambas as instâncias onde Jesus Cristo foi julgado, ele foi julgado com total injustiça. Os autores jurídicos que falam sobre o julgamento de Jesus, eles dizem claramente da seguinte forma, eles falam assim, eles se reuniram à noite, a lei judaica na Mishiná dizia que ninguém podia ser preso durante a noite, principalmente antes de festa. E estava a véspera da festa da Páscoa, e Jesus Cristo foi preso ilegalmente. De acordo com as regras da lei hebraica, os homens hebreus não podiam portar armas durante o período antecedente à festa. E Jesus Cristo foi preso com os soldados armados até os dentes, com espadas e porretes, diz a Bíblia. Jesus Cristo não teve direito à defesa. Jesus Cristo foi traído. Uma comitiva jurídica não podia aceitar acusação contra um réu de uma pessoa que o traiu, de um amigo que o traiu. E mesmo assim eles aceitaram a acusação contra Jesus, feita por um traidor. Foi tudo ilegal. Acusaram Jesus sem nenhum indício. Reuniram falsas testemunhas para legalizar o processo. Prenderam a Jesus sem culpa. Julgaram sem testemunhas legais. Deram-lhe uma pena com um veredito errado. E entregaram Jesus à boa vontade de um juiz para ser condenado injustamente. Agora, enquanto tudo isto acontecia lá na casa de Caifás e do seu sogro Anás, que já havia sido deposto do cargo de sumo sacerdote há 3 anos, havia 3 anos que Anás não exercia mais o cargo de sumo sacerdote, o seu genro Caifás, que estava no exercício do sumo sacerdócio. E era totalmente ilegal julgar Jesus na casa. Eles levaram Jesus na casa do sumo sacerdote de madrugada. O ideal era fazer, primeiro, um anúncio público de que haveria o julgamento de um réu. As pessoas que quisessem poderiam comparecer. O local de comparecimento era o templo, que havia um local específico lá para fazer o julgamento, mas eles levaram na casa do sumo sacerdote de madrugada, sem ninguém saber. Pegaram Jesus de surpresa lá no jardim do Getsemane, embora o próprio Jesus já sabia que ele seria. Mas eles pegaram Jesus de surpresa, armados eles estavam, sem nenhum tipo de acusação formal, nenhum anúncio que foi feito antes. Levaram Jesus para a casa de Caifás, ajuntaram testemunhas para ver se dava para condenar Jesus Cristo ali no Sinédrio. A Bíblia diz que as testemunhas entravam em contradição, enfim, era um julgamento completamente injusto. Mas em todas as instâncias que Jesus compareceu, ele se portou de uma só maneira, em silêncio. Em silêncio. Até que chegou uma das testemunhas, diz o texto lá de Mateus 26, e disse para aquele momento ali, eles falaram assim, olha, este homem aí, verso 61, ele afirmou que posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Agora você vai no Evangelho de João, que é o único evangelista que fala que Jesus falou isto, no capítulo 2, e você vai ver de fato o que Jesus falou e o que este acusador está falando. João capítulo 2, versículo 19, Jesus diz, destruam este santuário e eu levantarei em 3 dias. Agora a acusação, ela diz que Jesus Cristo falou que ele destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Isso era mentira. Jesus disse que os judeus destruiriam o templo. Para quem está aqui estudando português, os verbos, você percebe ali que o destruir
que está escrito ali em João 2,19, nas versões com a linguagem mais culta, está se referindo à segunda pessoa do plural no modo imperativo. Jesus Cristo está dizendo, destruam, se ele fosse falar na linguagem popular, destruam vocês este templo e eu reconstruo em 3 dias. Ao acusador ele diz assim, que Jesus Cristo disse, verso 61, Mateus 26, ele disse que pode destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Mais uma mentira, mais uma falsa acusação, que não foi isso que Jesus falou. Então, de todas as formas, nós vimos que as pessoas entravam em contradição aqui no julgamento de Jesus. Mas o que acontecia do lado de fora do pátio da casa do sumo sacerdote? Acontecia, está escrito verso 69 de Mateus 26. Pedro estava sentado do lado de fora no pátio. Enquanto Jesus estava sendo julgado injustamente pelas autoridades, Pedro estava lá fora negando a Jesus. Então, o texto que nós lemos lá da parábola é a mesma coisa. Havia um grupo de pessoas que diziam, não queremos que este reine sobre nós, que é este grupo aqui que estava julgando Jesus, não queremos que ele seja o nosso rei. E lá estava um homem negando, diz que seguia Jesus, mas estava negando ele. Também, naquela parábola havia um homem que recebeu uma mina, mas estava enterrando ela. Então o que nós vemos aqui é que hoje se repete a mesma cena, porque o mundo de hoje, tal qual o sinédrio daquela época, rejeita o governo de Cristo e classifica Jesus com todos os adjetivos pedantes, presunçosos e blasfemos possíveis. E a pergunta é, qual a nossa resposta diante disto que o mundo fala? Diante do julgamento que o mundo faz de Cristo Jesus, qual é a resposta que nós damos? Lá do lado de fora. O mundo está aí fora falando de Cristo, mal de Cristo. O mundo está aí fora rejeitando o governo de Cristo. E nós estamos como Pedro negando a Cristo. Nós estamos do outro lado, às vezes concordando com o mundo. Então nós vamos ver o julgamento dos infiéis sobre Cristo e a resposta de Cristo aos infiéis. Voltando ao texto de Lucas 19, na parábola que Jesus conta no verso 14, os infiéis eles dizem, não queremos que este reine sobre nós. Nós temos aqui uma coisa que o mundo desconsidera. Veja bem, as pessoas dizem, não queremos que Cristo seja o meu governador, meu regente. As pessoas dizem isso. Só que eles desconsideram uma coisa. Como diz lá no verso 12, voltando lá em Lucas capítulo 19. No versículo 12, nós encontramos que um homem nobre partiu para uma terra distante a fim de conquistá-la. Não tem como você mudar esse quadro. O cara saiu para conquistar e ele vai voltar rei. Ele saiu para dominar, ele vai conquistar e ele vai voltar dominador. Não tem como mudar essa história sobre Jesus. A questão é que o mundo ainda acha que pode impossibilitar Jesus de governar. Eles pensam que pode impedir Jesus de realizar a sua conquista. Olha o verso 15. E aconteceu que quando ele voltou, depois de ter conquistado e sido feito rei, mandou chamar aqueles servos que entregaram o dinheiro, a fim de saber. Então ele fez o que tinha que fazer. Ele saiu para conquistar e conquistou. Ele saiu para dominar e dominou. Ele saiu para ser rei e foi feito rei. Isso é inegável, é inevitável. O mundo pode tentar de todas as formas tirar as suas costas debaixo do jugo de Jesus, mas isso é impossível. Porque ainda que eles rejeitem o governo de Jesus hoje, eles não vão rejeitar isso para sempre. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele reinará e regerá com vara de ferro. A questão é o seguinte, as pessoas não entendem o que significa a expressão bíblica, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em Apocalipse 17, verso 14, fala sobre ele. O Rei dos reis e Senhor dos senhores, é por causa disso que ele vencerá. Apocalipse 19, 16 fala que Jesus Cristo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores,
está com o seu nome escrito na sua túnica, na sua coxa direita, e ele montado sobre um cavalo branco, ele regerá as nações com vara de ferro. Meus irmãos, isto é algo que não se pode evitar. As pessoas dizem, não queremos que ele reine sobre nós. E daí, o que você quer, o que você não quer? Ele vai reinar. Ele saiu para conquistar e ele vai conquistar. E quando ele vai voltar rei. Quem fez isso foi o pai dele. Não tem como tirar. Jesus não fará acordo nenhum, meus irmãos, quando ele voltar. Ele não fará acordo com o rei, ele não fará acordo com o ditador, ele não fará acordo com o presidente, ele não fará acordo com o político, ele não fará acordo com o pastor, não fará acordo com o padre, com o papa, com ninguém. Jesus Cristo virá e estabelecerá o seu domínio, porque ele é Senhor de tudo e de todos. Então os infiéis podem rejeitar o domínio de Cristo agora, mas eu quero ler o Salmo de número 2 e mostrar que do verso 1 ao 3, os infiéis podem rejeitar o domínio de Cristo. Diz assim, porque as nações se enfurecem e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, dizendo, rompamos suas correntes e livremos-nos de suas algemas. Este é o plano dos governos humanos. Espera aí, meus irmãos. Vocês fazem a leitura política da nossa época ou não? Vocês conseguem fazer a leitura política de todas as épocas? Não precisa estudar profundamente a forma política de governo de todas as épocas, não. Todos os tipos de governo que existiram desde a queda do homem sempre rejeitaram a Deus como seu Senhor. O próprio povo de Israel, eles disseram para Samuel, não queremos mais que você governe sobre nós, nós queremos um rei. E Samuel, entristecido, disse, Deus, olha o que o povo está pedindo. E Deus disse, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. O próprio povo de Deus entrou também na mentalidade do mundo de sua época, rejeitando o governo de Deus e querendo um governo humano. Hoje não é diferente. Todo tipo de governo humano, seja qual for, monarquia, democracia, presidencialismo, parlamentarismo, qualquer tipo de governo humano, ele é contra Deus, ele exclui Deus. Ele diz, como o salmista está dizendo aqui, que os governantes da terra, eles dizem assim, olha, vamos conspirar contra o Senhor, vamos romper suas correntes, vamos nos livrar de suas algemas. Esta é a mentalidade humana. As pessoas não querem ser escravas de Cristo, mas ignoram que ele saiu para conquistar e ele vai voltar como conquistador. Isso aí não tem como negar. Agora veja, o que o rei, quando voltar, vai fazer? Aliás, o que o rei está fazendo com essas pessoas? Verso 4. Aquele que está sentado nos céus se ri, ele fica rindo. O Senhor zomba deles. O nosso Cristo, que saiu para conquistar, está no trono do Pai dele, sentado e rindo dos governantes do Brasil, dos Estados Unidos, da Coreia do Norte, do Afeganistão. Ele está rindo de todos os ditadores que já se levantaram. Eles vêm, dominam, colocam a sua assinatura, o seu carimbo na sociedade que eles dominaram, colocam o seu selo de rei e morrem. E o Senhor está lá no trono rindo. Está rindo, está zombando. Porque entra rei, sai rei. Entra sistema de governo, sai sistema de governo. Vem político, sai político. Entra PT, sai PT. E Jesus está rindo no trono. Ele está zombando destes poderosos. Agora, um dia ele vai ter uma conversa com todos estes poderosos. Versículo 5 diz assim: então ele os repreenderá na sua ira e os aterrorizará no seu furor. A conversa de Jesus com eles não é agora, certo? Agora, olha o conselho que o salmista dá para os governantes, verso 10 ao 12, ele diz, agora, ó reis, sede prudentes, juízes da terra, acolhei a advertência, cultuai o Senhor com temor e regozijai-vos com tremor, beijai o filho, para que ele não se irrite e não sejais destruídos no caminho, porque em breve a sua ira se acenderá. Bem-aventurados todos os que confiam nele. Oh, meus irmãos,
aqueles homens que estavam julgando Jesus no Sinédrio, tanto também quanto os romanos no pretório, eles hão de prestar contas ao verdadeiro juiz de todas as coisas no último dia. Se nós voltarmos aqui em Mateus 26, os irmãos podem observar os versículos 63 e 64, que diz assim: Jesus, porém, permaneceu calado. Olha, eu quero dizer por que, irmãos, que Jesus permaneceu calado. Você acha que Jesus Cristo não podia, com uma simples frase, se defender? Ele que é o advogado dos advogados, que a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, que está diante do Pai, que é o nosso advogado, e que Ele defende a nossa causa. Você acha que Ele não podia defender sua própria causa? Com uma simples frase, Jesus Cristo diria para aqueles homens que estavam lhe julgando e dizendo: olha as contradições que estão sobre mim. A lei diz isso, isso e isso. Você não pode me acusar se não tiver 2 ou 3 testemunhas. Vocês não estão conseguindo 2 testemunhas falar a mesma palavra. Jesus podia se defender. Jesus podia, irmãos, mostrar a incoerência daquele tribunal que estava sendo levantado contra ele. Mas a Bíblia diz: Jesus permaneceu calado. Você sabe por que Jesus permaneceu calado? Porque Ele sabia para que veio. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. E ainda que fosse morte injusta, e ainda que Ele viesse para morrer por mãos de homens invejosos, injustos, que por inveja haviam prendido a Jesus e o mataram, o crucificaram. E Ele não respondeu, porque Ele sabia: para isso que eu vim. Porque se eu me defender, eu não morro. E se eu não morrer, eu não salvo as ovelhas perdidas que meu Pai me deu. Então Ele ficou calado. Você acha que Jesus não sabia o tanto de injustiça que estava correndo ali? Ele sabia. Mas a questão é: eu não vou me defender, porque foi para isso que eu vim. Pedro quis defender Jesus, pegou a espada, isso e aquilo, e Jesus disse para ele: Pedro, embainha tua espada. Você não sabe que o Pai deixou até 12 legiões de anjos disponíveis aí para mim? Se eu quisesse, eles poderiam defender minha causa. Meus irmãos, imagina, anjos contra homens. Eles seriam fulminados, eles seriam destruídos. Bastava Jesus dar um simples sinal. Mas Jesus não quis. Os anjos, 72 mil anjos, ficaram em prontidão o tempo todo. E Jesus Cristo não deu nenhum sinal. A Bíblia diz: Jesus permaneceu calado. Agora veja o que o sumo sacerdote faz quando ele percebe que Jesus está calado. Ele diz: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus permaneceu calado. E o sumo sacerdote diz para ele: ordeno que jures pelo Deus vivo e diga-nos se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha, quando o sumo sacerdote coloca Jesus debaixo de juramento, então Jesus tem que falar. Porque ele está debaixo de juramento do Pai dele. Isso nos mostra que perante a lei, perante o juramento da lei, nós devemos falar a verdade. Então Cristo abre a sua boca porque o sumo sacerdote colocou ele debaixo de um juramento legal. E então ele diz: agora preste atenção na frase do sacerdote, gente. Ele diz assim: eu ordeno que jures pelo Deus vivo e diga-nos se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quem foi que falou isso? Foi Pedro. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aquele sacerdote agora estava querendo ouvir esta expressão, esta frase da boca do próprio Filho de Deus. Jesus vai negar que ele é aquilo que ele havia confessado a Pedro, dizendo que ele era? Não. Debaixo do juramento do Pai, e agora revestido do poder que o Pai lhe deu, até acima da autoridade daquele sacerdote, embora ele se submeteu a ela, Jesus responde no verso 64, tu o dizes. Em outras palavras, é como você está dizendo, sim. Contudo, Jesus está dizendo, agora uma coisa que vocês não sabem, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Jesus está dizendo para eles, vai chegar um dia em que quando eu voltar, é vocês que vão estar diante do meu trono. De agora em diante, preparem-se para isto. Jesus avisou os seus julgadores terrenos, eu vou voltar. Eu vou voltar. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, verso 7, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até aqueles que o traspassaram.
Os homens que mataram Jesus, os homens que julgaram Jesus, diz a Bíblia, ressuscitarão e verão o Filho de Deus vindo nas nuvens do céu. Mas eles não vão ficar sem conhecer. Eles vão olhar e dizer, este homem todo-poderoso, de fato era o Cristo, Filho de Deus? Este homem que vem sobre as nuvens com todo poder e autoridade, é aquele homem que nós julgamos naquele dia? E eles estremecerão de terror e se dobrarão diante de Jesus e serão condenados para todo sempre. A Bíblia diz em Apocalipse 20, verso 11 e 12, que comparecerão diante do trono de Jesus, grandes e pequenos, não interessa se são pessoas de nome ou anônimos, todos que rejeitaram o governo de Cristo, como diz na parábola, não queremos que este reine sobre nós. Você acha que é só gente grande que rejeita o governo de Deus, irmãos? Você acha que é só político que rejeita o governo de Deus? Você acha que são só os ditadores que rejeitam o governo de Deus? Você acha que são só os grandes escritores, ateus, filósofos, biólogos que rejeitam o governo de Deus? Existe muita gente anônima, existe muita gente que não sabe nem o que quer ser na vida, que rejeita o governo de Deus e se dá uma de inteligente chamando-se próprio de ateu. Rejeitam o governo de Deus. Pode rejeitar, não tem problema. Agora, eu quero mostrar para vocês, isto é o que eles dizem sobre Cristo, sobre Jesus. O julgamento do mundo sobre Jesus é este, igual do Sinédrio. Não queremos que ele reine sobre nós. Você viu o que o Sinédrio falou quando levou Jesus diante de Pilatos, no pretório? Eles queriam acusar Jesus de, olha, este homem aqui está dizendo que vai destruir o nosso templo. E Pilatos disse, o que eu tenho com isso? Eu sou romano, não tem nada a ver com o templo de vocês. Então quando eles viram que não podia pegar Pilatos nas coisas religiosas, porque Pilatos não era judeu, era romano, então eles, agora sim, nós vamos pegar Pilatos. E disseram, olha, mas tem um detalhe, este homem diz que ele é rei. E nós não temos outro rei senão César. E se você não condenar este homem que está dizendo que é rei, então você é contra César também. Aí Pilatos assustou, Pilatos ficou com medo, porque ele era um governador colocado por César ali na região de Jerusalém para julgar as pequenas causas, que elas não chegassem no imperador romano. O imperador ia dizer para ele assim, rapaz, você não é capaz de conter um pequeno bafafá que teve nessa cidadezinha, meu amigo. Mas que governador de meia tigela é você? Então ele ficou com medo. Pilatos, então, ele foi tocado em sua cobiça. A história diz que Pilatos era um péssimo governador. No governo dele ali sobre Jerusalém e arredores, já havia acontecido muitos motins. Ele não conseguia abafar os motins, os casos chegavam ao imperador e ele estava correndo o risco de perder o seu posto. Mas por amor ao seu posto, ele entregou Jesus. Ele falou, olha, eu não vejo nele crime nenhum, mas ele tinha poder para dizer para Jesus, olha, você está livre. Mas pela pressão popular, pela pressão do Sinédrio, disseram para ele, se você soltar este homem, você é inimigo do imperador. E aí ele ficou com medo e entregou Jesus para ser crucificado. Os irmãos já sabem a história. Ele lavou as mãos, dizendo que não tinha nada a ver com o sangue daquele justo. Ele contestou Jesus e falou para Jesus assim, você realmente é o rei dos judeus? Eu sou, mas o meu reino não é deste mundo. Jesus falou para ele. Eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus falou para Pilatos. E Pilatos só falou para ele, o que é a verdade? Pilatos já era relativista naquela época. Não existe verdade absoluta. E virou as costas e entregou Jesus para ser condenado. Agora, irmãos, guarde isso tudo que eu disse. É o que as pessoas dizem quando não querem o governo de Cristo sobre si. Agora, o que Cristo diz para elas? Volta em Lucas 19, verso 27. Olha o que Cristo diz para estas pessoas. Quanto, porém, aos meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. O que você acha? Os homens que executaram a Jesus, o Filho de Deus. Os homens que rejeitaram o governo. Pilatos, inclusive, pergunta para ele, mas vocês querem que eu mate o vosso rei? E eles disseram, nós não temos nenhum rei a não ser César. Mas agora virá Jesus, porque César morreu. Agora virá Jesus, ressuscitado em glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores.
aqueles homens que julgaram Jesus, Pilatos, Herodes, Anás, Caifás e todos os membros do Sinédrio, eles vão olhar para os imperadores, Júlio César, Otaviano, vai olhar para Tibério César, Cláudio, o imperador Cláudio, vai olhar para o imperador Nero, vai olhar para o imperador Calígula, vai olhar para todos os imperadores que viveram naquela época, todos eles se curvando diante de Jesus, e eles vão dizer: condenamos o homem errado. Porque agora é Jesus que vai dizer: condenem esses homens na minha frente, matem eles, executem na minha frente. Isto é o que Jesus vai dizer aos que rejeitaram o seu governo. Agora, vamos passar para outra coisa. O julgamento dos hipócritas sobre Jesus e a resposta de Jesus aos hipócritas. Eu não vou crucificar Pedro de novo, mas eu classificarei Pedro aqui na lista dos hipócritas, embora nós sabemos que ele se arrependeu e foi restaurado pelo Senhor mais tarde. Nós conhecemos a história de Pedro, graças a Deus. Aliás, todos nós temos a mesma fraqueza de Pedro. Este relato foi escrito pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, para que nós tenhamos o nosso pé no chão e não sejamos arrogantes e presumidos em nós mesmos, de que não negaremos a Cristo. Quem pensa estar em pé, veja que não caia. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Agora vamos ver qual que é o julgamento. Enquanto lá dentro as pessoas dizem: este não reinará sobre nós, existe aqui fora um hipócrita que diz que não conhece este rei. O Sinédrio mentia sobre Jesus, Pedro mentia sobre si mesmo. Ao negar Jesus, Pedro não estava mentindo sobre Jesus, Pedro estava mentindo sobre si mesmo, dizendo que não o conhecia e que nem havia estado com ele. O apóstolo Mateus relata que quem falou com Pedro primeiramente, Mateus 26, a partir do verso 69, quem falou com Pedro primeiro foi uma paidisque. A palavra grega paidisque significa uma menina empregada. Não era uma mulher, era uma menina. Uma adolescente criada, empregada da casa de Caifás. Era uma jovem menina que aqui, de acordo com o versículo 69, Pedro estava sentado do lado de fora no pátio, uma criada, no grego a palavra paidisque, porque a palavra paidos no grego é criança. Paidisque é uma menina. Então essa menina que trabalhava na casa de Caifás, ela aproxima de Pedro e fala com Pedro. Ela não fala com as pessoas, ela fala com ele. E diz: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Por certo, ela tinha visto a aproximação de todos os discípulos com Jesus até uma certa altura da casa. Depois Pedro se distancia. Nós sabemos que os outros 9 discípulos, porque Pedro estava por ali, né? João tinha entrado com Jesus na casa de Caifás, porque João era conhecido do sumo sacerdote, a Bíblia diz. Judas havia traído, estava em outra história. Estava longe. Mas os outros 9, ninguém sabe onde estavam. Eles fugiram. Tirando João, o que estava mais perto era Pedro. Então, meus irmãos, quando esta empregadinha, no grego fala menininha, quando esta menininha chegou perto de Pedro e falou: você também estava com ele, o Galileu, não é? Aí Pedro fica meio assim. A Bíblia diz que Pedro fala para os outros que ele não conhece Jesus. Veja, versículo 70 fala: mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que está falando. Tipo assim, já viu a criança chega e fala: ô tio, eu te vi lá não sei aonde. Aí aquilo te incrimina e está cheio de gente em volta. Você olha para o pessoal e fala: nem sei do que você está falando, moleque. Não é? Pedro, ele quis primeiramente debochar da menina. Primeiramente, essa fala de Pedro é uma fala arrogante. Não sei o que está falando. Que história é essa? Porém, preste atenção numa coisa. Quando Pedro abre a boca, ele fala como um galileu.
A história, a tradição judaica diz que os galileus eram tão ruins na fala que eles não podiam nem fazer uma oração no templo. A fala deles, todo mundo conhecia. A mesma coisa de um baiano falar aqui e dizer, eu não sou baiano não, viu, bichinho? Oxê. É inegável o sotaque de certas regiões. Assim também na Galileia, o sotaque deles era, sem dúvida, algo fácil de discernir. Então, enquanto o Sinédrio mentia sobre Jesus, Pedro mentia sobre si mesmo. Ele diz que uma pequenina criada, uma pequena menina, empregada do sacerdote, chega diante dele, você estava com Jesus o Galileu. Ele diz, não sei o que dizes. Ele fala meio galileu. Então, acontece uma coisa. Acontece que quando ele fala isso para todos, aí levanta mais a suspeita. Agora Pedro não tem mais como se esconder. Por quê? Quando ele vai para a entrada, ele sai daquele lugar onde ele estava e fala, vou sair daqui porque o negócio começou a esquentar. De fato, tinha uma fogueira ali. E ele diz, a coisa começou a esquentar para o meu lado. E quando ele sai dali e vai para a entrada, outra criada, outra menina, o viu e disse aos que ali estavam. Agora ela fala para as pessoas e diz, ele também estava com Jesus, o Nazareno. Não é? Observe que agora ela não fala Jesus, o Galileu. Ela fala uma palavra profética, que os profetas da antiga aliança haviam dito, ele será chamado Nazareno. Irmãos, em nenhuma parte da Bíblia Jesus é chamado de Nazareno aqui, ou dos evangelhos. Primeira vez que, claro, Mateus fala que ele é o Nazareno, lá de Nazaré, tal, lá, Mateus 2, né? Mas ele está fazendo a narrativa escrita. Agora, numa fala, quem cumpre a profecia é essa menina. Ele será chamado Nazareno, e foi. Ele foi chamado Nazareno por aquela menina. Mas agora ela não fala mais para Pedro. Ela fala para os outros. Ela diz para as pessoas que estavam ali em volta. Agora, Pedro, primeiro, ele já tinha negado com deboche. Mas quando ele vê a situação apertar, a Bíblia diz no verso 72, que o apóstolo Pedro, ele jura. Ele faz um juramento. Jesus havia dito, ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, seja, porém, a tua palavra sim, quando for sim, e não, quando for não. O que disto passar vem do maligno. E Pedro dizia, não conheço o homem. A construção da frase grega, ela não se refere a um homem definidamente alguém que andava com ele. Ela diz, não conheço o homem. Ou seja, é o homem de quem vocês estão falando, mas eu não conheço. Uk oidon ton antropon. Pedro está dizendo, não conheço o homem. Não é este homem, igual está na Bíblia. Não conheço o homem. Meus queridos, a Bíblia diz que Pedro fez um juramento. Ele tinha ouvido Jesus falar que não era para jurar, porque o Sermão do Monte foi dado para os discípulos. Agora Pedro, ele faz um juramento clamando mentira. Ele faz um juramento por uma mentira. Eu juro pelos céus de Deus que eu não conheço o homem. Eu juro pela terra, que é o estrado dos pés de Deus, que não conheço o homem. Eu juro pelos cabelos da minha cabeça, que não conheço o homem. Eu juro por Jerusalém, a cidade do grande rei, que não conheço o homem. Mentindo e jurando, mentindo e jurando. Agora olha o contraste do juramento de Jesus diante de Caifás. Caifás diz, eu ordeno que você jure diante de Deus se você é o Cristo, Filho de Deus, e ele diz, eu sou. Diante do juramento ele fala a verdade, e Pedro, diante do juramento, profere mentira. Pedro não foi obrigado a jurar, Jesus foi. E diante do juramento obrigatório, Jesus fala a verdade, e Pedro, com um juramento voluntário, profere a mentira.
Mas o que acontece? Pedro agora está com medo. Ele jura para ver se sua palavra se sustenta. Ele jura para ver se as pessoas acreditam nele. Mas quanto mais Pedro fala, mais Galileu ele se mostra. Pouco depois, verso 73, os que estavam ali, aproximando-se, disseram a Pedro: certamente tu também és um deles, pois o teu falar te denuncia. As pessoas dizem assim, tá vendo? Isso aqui é o falar de um crente. Não é não, que crente não mente. Isso aqui é o falar de um crente, porque quem anda com Jesus fala a linguagem de Jesus. Não, ele estava falando de sotaque, não de frases. Ele estava falando de um modo inegável de reconhecer um galileu. Lembra lá naquela batalha que teve lá de Jefté, quando aquela tribo queria fugir e eles tinham que passar por uma cerca, né? Então os soldados de Jefté diziam, fala Shibolete. Os caras não conseguiam, falavam Sibolete. Porque no hebraico tem a letra Shin e a letra Sim, que ela desenha do mesmo jeito. Aí uma tem um ponto em cima na esquerda, outra tem um ponto em cima na direita. Uma letra é Shin, a outra é Sim. Então eles falavam, digam Shibolete. Aí o cara, Sibolete. Aí morria, porque você não é o cara da tribo que nós queremos que fica vivo. Você é o cara da tribo inimiga. Nós vamos matar porque o seu jeito de falar te denuncia. Aí o cara ficava... Não saía, era Sibolete. Não conseguia falar o X. Shibolete. Não conseguia falar Sibolete, então morre. Quem falava Shibolete passava vivo. Então, esta era uma maneira de identificar quem era inimigo. Agora Pedro está aqui, batendo em tudo quanto é madeira, dizendo, eu não conheço o homem, eu juro pelo céu de Deus, eu juro pela terra, por Jerusalém, pela minha cabeça, eu juro pelo que vocês quiserem, que não conheço o homem. Mas quanto mais Pedro fala, mais Galileu ele se torna. E então as pessoas estão ouvindo e falam, no início não dava para perceber não, mas agora o teu modo de falar denuncia, você realmente é um Galileu. Você pode até não estar andando com o homem, mas você dizer que não conhece o cara que também é Galileu? Irmãos, ao invés de Pedro baixar a cabeça e dizer, não, tudo bem. Sabe o que ele faz? Finalmente, Pedro usa do praguejamento, já não é mais juramento. Ele usa do praguejamento. Juramento é dizer, eu juro por Deus, eu juro pela minha mãe, eu juro pelo túmulo de não sei quem. Mas praguejar é dizer, eu quero que Deus faça cair um raio sobre mim aqui agora, se eu estiver mentindo. Eu quero que Deus amaldiçoe minha vida, se eu estiver mentindo. Eu quero morrer. Eu quero que meu filho pague por isso. Eu quero que a enfermidade vá para minha casa, se eu estiver mentindo. Pedro começou a chamar pragas sobre ele. Praguejar é chamar as pragas. Pedro começou a chamar as pragas sobre ele e dizer, se eu estiver mentindo, que venham pragas e pragas sobre mim. E quanto mais Pedro gritava, mais se denunciava com o seu sotaque galileu. Nesta hora, um instrumento em latim chamado gallinacium, esse instrumento era uma corneta que tocava para que as pessoas soubessem a hora. Porque as horas dos judeus eram contadas assim, das 6 da tarde às 9 da noite, era chamada de primeira vigília. Então, um soldado tocava aquela corneta chamada gallinacium. E quando tocava aquela corneta, os judeus sabiam que era 6 horas. Quando tocava aquela corneta novamente, eles sabiam que era 9 horas. E quando tocava outra vez, sabiam que era meia-noite. E tocando a outra corneta, ali era 3 horas da manhã. Então isto aqui não foi uma coisa atrás da outra. Porque a Bíblia diz que o galo cantou 2 vezes, lá em Marcos, fala que o galo cantou 2 vezes. Mas não é um galo, gente, não é um có, que às vezes a gente fica pensando. Porque Caifás morava em Jerusalém, era uma cidade, era um local urbano. E outra, pela lei de Israel era proibido um sacerdote, umas pessoas terem tipos de aves, certos tipos de aves sendo criadas dentro de casa. Não tinha esse galo lá. E ele não veio da floresta voando. Deus mandou o galo vir da floresta, lá da granja do seu Zé, para poder vir e falar, Pedro. Não.
Este galo era uma corneta que os soldados usavam para indicar: esta é a primeira vigília, 6 horas da tarde. Depois 9 horas da noite, esta é a segunda vigília, tocava. Meia-noite, essa é a terceira vigília. E depois a quarta vigília, às 3 da manhã. Como nós sabemos que esta corneta foi tocada 2 vezes para que Pedro ouvisse, então Pedro negou Jesus entre meia-noite e 3 da manhã, porque foi 2 vezes que essa corneta tocou, de acordo com o evangelista Marcos. Então, quando tocou pela segunda vez, ou seja, às 3 da manhã, na terceira negação de Pedro, a Bíblia diz que ele se lembrou do que Jesus Cristo falou. Voltando para Lucas 19, Pedro é aquele que recebeu a mina do seu Senhor e enterrou. Pedro enterrou aqui todo o seu caminhar com Jesus. Pedro enterrou aqui todo o seu aprendizado com Jesus. Pedro enterrou aqui todo o seu afeto por Jesus. Todo o seu sentimento por Jesus, ele enterrou, ele acabou de enterrar. Pedro estava negando que conhecia aquele que ele dizia algumas horas antes que jamais o negaria. E Pedro, quando disse: Senhor, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei, ele não estava mentindo naquela hora, ele apenas não se conhecia. Ele falava baseado no que ele achava sobre si mesmo. Ele presumia de si mesmo alguma coisa que não era na realidade. Nós também somos assim. Nós achamos que somos muito crentes até chegar a uma certa ocasião em que nos coloca diante de uma situação que nos mostra que nós não somos. E nós precisamos ter esta coragem de Pedro, porque embora este homem fosse um absoluto negador do seu Senhor, em nenhum momento você vê aqui ele fugindo do pátio, em nenhum momento você vê ele saindo daqui para ali, indo para a porta, corre para o portão, volta para a fogueira, mas ele não sai dali, ele não foge como os outros 9, ele está ali diante do Senhor, mesmo que de longe, mas nesta hora Jesus já tinha acabado de ser julgado, e é possível que o Senhor tenha escutado a terceira negação de Pedro, e o evangelista diz, Lucas fala, Jesus olhou para ele e prosseguiu preso. E então Pedro se lembrou das palavras de Jesus. E a Bíblia diz, agora, saindo dali, chorou amargamente. Agora Pedro sai. Pedro sai derrotado por si mesmo. Pedro sai consciente de sua fragilidade, de sua fraqueza. O seu choro é amargo, diz a Bíblia. O seu choro é amargo porque agora ele sabe quem ele é. Ele não é aquele valentão que cortou a orelha de Malco. Ele não é aquele valentão que se apresentava diante de Jesus na frente dos outros 11 apóstolos. Ele não é aquele homem bravo, valente, que estava ali pronto para defender seu Senhor até a morte, e nem tão pouco para morrer com ele, como ele havia declarado. Agora Pedro se vê um homem fútil, um homem inútil, um homem que está derrotado pela sua negação, pela sua mentira, um homem que está derrotado pelo mau juízo que ele fazia dele mesmo e do seu Senhor. Agora ele sai. Saindo dali, chorou amargamente, diz a palavra do Senhor. Agora em Lucas 19, o que o Senhor diz aos hipócritas? Isso é o que os hipócritas falam de Jesus, não conheço. O cara é crente, mas não dá testemunho de Cristo. Não conheço, não conheço. Jesus diz lá em 19, verso 24, e disse aos que estavam ali, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E as pessoas diziam, Senhor, ele já tem 10 minas. Pois eu vos digo que a todo que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É isso que Jesus vai dizer aos hipócritas. Qual foi o julgamento que você fez de mim? Perguntará Jesus a todos os crentes, meus irmãos. Aos ímpios ele perguntará que julgamento você fez de mim. O cara vai não queria que você fosse rei sobre nós. E ele vai dizer, mas agora eu sou rei dos reis, senhor dos senhores. Vocês serão executados na minha frente. Aos hipócritas ele vai dizer, que julgamento vocês fizeram de mim? Os hipócritas vão dizer, Senhor, tu és um homem bravo, o Senhor é um homem que é severo, toma o que não dá, tá certo? Colhe o que não planta e eu enterrei o teu talento. E Jesus vai responder para ele assim, tira o que eu dei para ele, dá ao outro que tem 10.
Essa parábola é diferente daquela que vocês estão pensando. Vocês estão pensando na parábola dos talentos, que um recebeu 5, outro 2 e outro 1. Nessa aqui são 10 servos, que cada um recebe uma mina, é tudo igual. Aqui não está falando de perder a salvação, nem nada disso. Aqui o Senhor retira galardões, mas o cara continua salvo. Na outra parábola, além dele ter enterrado o talento, que eram os dons, o trabalho, o serviço que ele deveria fazer para o seu Senhor, ele não era um cara salvo, porque lá na outra parábola, em Mateus 25, a palavra diz que Jesus ordena que lance aquele homem nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Aqui não fala isto. Então quer dizer que aqui este indivíduo não vai perder a salvação, mas ele perde o seu galardão. Obviamente sabemos que Pedro, um grande apóstolo, um homem salvo por Jesus, mas ele não tinha, ele poderia ser o homem das magnas cartas da Bíblia, no entanto foi o apóstolo Paulo. Jesus diz então, tira dele e dá o que tem 10, colocou nas mãos de Paulo. Paulo agora é o apóstolo que tem 13 cartas no Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros, metade é de Paulo, podia ser de Pedro, mas é retirado dele e é dado ao outro. Ele é salvo, Pedro é salvo. Mas uma grande parte daquilo que podia ser a glória em Cristo de Pedro foi dada a Paulo. Nós sabemos disso. O livro de Atos dos Apóstolos conta a história de Pedro um pouquinho, no capítulo 3, 4, 5, tal. Chega no 10, acabou. Dali para frente é Paulo. A história da igreja, a doutrina da igreja, a teologia da igreja é feita em cima de Paulo. Paulo. Uma vez o Jô Soares, entrevistando um teólogo católico, disse para ele, por que a igreja, porque Jô é católico, então ele acredita que a igreja é construída sobre Pedro, igual todo católico acredita. Ele fala, por que a igreja é construída sobre Pedro, mas você só vê Paulo. Hoje nós estamos aqui falando sobre isso. Em último lugar, eu quero falar agora sobre as pessoas fiéis. Qual o julgamento dos fiéis para com Cristo? E qual que é a resposta de Cristo para os fiéis? Os fiéis, meus irmãos, não apenas trabalham para o reino, fazendo render as minas do nosso Senhor, como também aceitam alegremente o seu governo sobre si. O crente fiel, o crente de verdade, ele diz, Jesus, reina sobre mim, eu sou teu escravo. Mas quando ele acaba de falar escravo, ele já pergunta, o que eu tenho para fazer? Porque tem crente que diz que é escravo de Jesus, mas não faz nada. Meu filho, preste atenção, qual que é escravo que não faz nada? Se ele não faz nada, ele não é escravo. Tem crente que diz, eu sou servo de Jesus, mas não faz absolutamente nada. Meus irmãos, que servo é este que não faz? Agora o verdadeiro fiel servo do Senhor, ele trabalha para o reino de Deus, ele diz para Jesus assim, Senhor, Tu és o meu governo, Tu és o meu Senhor. Senhor, eu sou teu escravo, Tu me deste uma mina, Senhor, Tu me deste um dinheiro, Senhor, Tu me deste um talento, Tu me deste um chamado, Tu me deste uma vocação, meu Senhor. Eu estou aqui agora porque eu digo, eu aceito o Teu governo sobre mim, eu aceito o Teu senhorio sobre mim, e eu quero dizer a primeira coisa, o que eu tenho para fazer. Porque quando o Senhor lhes dá aquelas minas, veja lá no versículo 19, 15 de Lucas, e aconteceu que quando ele voltou depois de ter sido feito rei, mandou chamar aqueles servos a quem entregar o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. Porque no verso 13 ele chama os seus servos, entrega 10 minas e diz para ele, negociai-as até que eu volte. Ele está chamando pessoas para o trabalho, ele está chamando pessoas para o serviço. Irmãos, eu vejo cristãos que se dizem filhos, que se dizem servos, mas estão parados, estão completamente intocados, encavernados, eles estão no ostracismo. Eles não trabalham para o seu Senhor e eles dizem que são servos do Senhor. Agora me responda. Tirando os empregados fantasmas que a gente sabe que tem na política. Qual o trabalhador que não trabalha? Qual é o servo que não trabalha? Qual que é o empregado que não trabalha?
Você só vê isso em 2 lugares: empregados fantasmas do governo e crente. Só esses 2 lugares que você vê gente dizendo que é servo de Deus e não trabalha para Deus. Mas depois, quando o Senhor presta conta com eles, eles dizem para o Senhor assim: Senhor, a tua mina rendeu 10. Verso 16. Em primeiro lugar, o que eles estão dizendo com isto? Eles estão dizendo: Senhor, nós somos obedientes. Porque o Senhor nos chamou para trabalhar e nós trabalhamos. Tanto que o Senhor nos deu 1 mina e agora nós devolvemos 10 para o Senhor. Presta atenção, irmãos. Jesus não está falando de almas. Tem gente dizendo: está vendo, irmão? Deus está te dando aqui os recursos para você ganhar almas para Jesus. Não é isto. Ele está falando do seu chamado, da sua vocação, do dom que Ele te deu para trabalhar no reino dEle. E sabe qual é a maior desculpa dos crentes? Ele diz: eu não sei qual é o meu dom. Eu não sei o que o Senhor me chamou para fazer. E um dia eu dei uma dica para os irmãos. Eu falei: crente que não sabe qual é o dom que ele tem que estar em tudo. A igreja está orando, ele vem orar. A igreja está evangelizando, ele vem evangelizar. Está louvando, ele vem louvar. Está pregando, ele vem pregar. Está aqui na oportunidade, ele recebe. Ele não fica dizendo não, se recuando, indo para trás. Tudo que a igreja faz, ele está envolvido. Porque como é que você vai saber o que você foi chamado se você não faz nada? Você só pode saber o que você foi chamado se você faz tudo. Aí você vai dizer: isso aqui eu me identifico, isso aqui não. Isso aqui eu me identifico, isso aqui não. Então você vai saber o que você foi chamado. Agora não faz nada, vai identificar com o quê? Então eles estão dizendo com isso: Senhor, tua mina rendeu 10. Eles estão falando: Senhor, eu sou obediente. Senhor, o Senhor me deu isso aqui para ver o que eu ia fazer. Versículo 13 e versículo 15. O que cada um fez? O que cada um negociou? Ele disse: Senhor, tua mina rendeu 10. Eles estão dizendo: eu sou obediente. Segundo lugar, eles estão dizendo: Senhor, nós somos responsáveis. Porque nós não enterramos a mina como aquele outro lá. Nós não enterramos teu dinheiro, Senhor. Nós agimos com responsabilidade com aquilo que o Senhor nos deu. Meus irmãos, o que tem de crente irresponsável com aquilo que Deus deu para ele? E eu não estou me referindo agora somente a dons espirituais, mas a tudo que Deus entrega em nossas mãos. Porque Deus nos entregou família, Deus nos entregou ministério, Deus nos entregou profissão, Deus nos entregou tempo, Deus nos entregou coisas, posses, bens. Deus nos entregou para nós cuidarmos dessas coisas e nós não cuidamos como deveria ser, para a glória de Deus. Somos irresponsáveis. Mas não este aqui. Ele fala: Senhor, tua mina rendeu 10. Ele está dizendo: eu sou obediente. Senhor, eu também sou responsável. Em terceiro lugar, eles estão dizendo: Senhor, eu sou recompensado. Porque a resposta do Senhor para os fiéis, enquanto os fiéis dizem: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Rei, Tu és o meu governador, Tu és o soberano sobre minha vida. E o que é que eu tenho que fazer? Enquanto isto, eles estão dizendo: Senhor, eu sou obediente. Senhor, eu sou responsável. E o Senhor diz de volta para eles, versículo 17. O Senhor lhe respondeu: muito bem, servo bom. Isso aqui é uma palavra de aprovação. Um fiel é digno de elogio. E o elogio do Senhor, apóstolo Paulo diz que cada um receberá de Deus o louvor. A palavra louvor no grego é elogio. Quando o Senhor diz muito bem, Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo aprovado. Muito bem quer dizer aprovado. Agora, quando ele diz servo bom, o que ele está atribuindo a característica dele ao seu servo, porque bom, só há um que é Deus. Mas agora ele atribui essa característica ao seu servo e diz: você é um servo bom. Imagina, irmãos, você e eu que nunca fomos chamados de bom aqui na terra, e se foi era mentira. Agora nós vamos ser chamados de bom pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor que é bom. E ele vai dizer: servo bom. E ele vai dizer assim: agora sim, fiel no pouco, recompensado de acordo com a sua renda. Tem crente que fala: não, eu só vou fazer mais para o Senhor quando o Senhor me der muito. Você não está fazendo com pouco, meu amigo. Para começar, o muito Ele não vai te colocar. Porque quem é irresponsável no pouco, por que acha que merece muito? Se eu te dou 2 reais, se eu te empresto, na verdade, se eu sou o Senhor, você é o escravo, e eu te empresto 10 reais, cuida dos meus 10 reais, e você perde, como é que eu vou te entregar 1.000 reais? O que você está me dando a entender? Que você não foi responsável, então você também não será. O que me garante que você vai ser responsável com a minha grandeza, se você não foi com aquilo que era pequeno que eu dei para a sua
responsabilidade. Você vai dizer o que para o Senhor? Igual aquele outro? Não, o Senhor é muito severo. O Senhor fica aí recebendo o que não tinha dado? O Senhor fica aí colhendo onde não tinha semeado? É isso mesmo? É isso mesmo que é o Senhor? Nós muitas vezes acusamos a Deus, sabe, irmãos, é o contrário deste aqui. Este aqui dizia que o Senhor queria tudo, nós falamos que o Senhor não quer nada. Este servo mau, ele ficava dizendo para o seu Senhor assim: você fica colhendo onde você não semeou. E nós falamos: Jesus não tem nada que colher. Nós falamos: Ele não nos deu nada. Nós falamos: nós não temos nada, nós não recebemos dom, nós não recebemos nada do Senhor. Vamos fazer o quê? Servo mau, negligente, tira o que tem. Aí no dia do juízo os crentes tudo vai descobrir o dom que tinha, sabia? Porque Jesus vai falar: tira e dá para o outro que tem 10. Aí o cara vai falar: então era isso. Claro, o tempo todo era isso. Irmãos, e não adianta, meus queridos. Nós podemos não ter uma visão muito clara, mas sabemos sim para o que o Senhor nos chamou. Porque as pessoas acham que chamado é só estar aqui na frente pregando, ou tocando, ou fazer alguma coisa que esteja visível perante a igreja. Já percebeu que ninguém chega no pastor e fala: pastor, eu tenho certeza que Deus me chamou para ser um diácono até ele voltar. Deus me chamou para ser um limpador de igreja até ele voltar. Eu tenho alegria nisso. Você não vê ninguém falar isso? Porque todo mundo quer o quê? Destaque. Um diácono não é muito destacado. A não ser no dia da ceia, tadinho, fica a panelinha na mão lá. Um pãozinho para os irmãos. Todo mundo quer destaque, meus irmãos. Por que ninguém chega e diz: pastor, olha, Deus me chamou realmente para orar. Eu quero interceder pelos missionários, as pessoas estão no campo. Eu quero interceder pela igreja. Eu quero orar pelo senhor, pastor. Eu quero orar pela vida, pela sua família. Quero orar pela estrutura da igreja. Eu quero estar aqui presente na hora. As pessoas quase não chegam para falar sobre isso. Deus me chamou porque elas querem destaque. E acha que é legal ser destacado. Não é legal. Se eu pudesse escolher, porque o dom não é a gente que escolhe, é Deus que escolhe. Se eu pudesse escolher, eu queria ser diácono. Eu já falei isso com Deus. Falei: Senhor, eu prefiro ser diácono. Prefiro, porque vou para a igreja, vou arrumar, vou fazer tudo ficar legal. Mas não quero estar lá na frente para ser destaque, para depois todo mundo ficar apontando o dedo. Embora para diácono aponta também. Mas eu prefiro, porque estarei trabalhando com coisas materiais, não estou trabalhando com pessoas, com problemas das pessoas, não estou trabalhando com dificuldade de ninguém, e de repente, como diz Tiago, dá um conselho errado. Se eu der um conselho errado, e aí? Tiago diz isso: se você é mestre, você não pode tropeçar na palavra, e aí? Hoje tem um monte de pastor que se faz pastor, prega e tropeça a pregação inteira. Não tem uma palavra que o cara fala certo dentro da Bíblia. Se falar certo é acidental. Não é um problema isto? Eu preferia ser diácono, porque eu não tenho que falar nada, só chegar, arrumar a igreja bonitinho. Qual que é o problema disso? Agora muitas vezes nós ficamos: não, Jesus não vai colher onde Ele não plantou. Ele não me deu dom, então Ele não vai cobrar nada. No dia do juízo você vai ver. Ele vai tirar e dar o que tem 10. Que o Senhor nos guarde, meus irmãos, de sermos como o Sinédrio, que rejeitava o governo de Cristo, mas que Ele nos guarde também de ser como Pedro, que estava lá do lado de fora negando. Que Ele nos guarde de ser como essas pessoas da parábola que diziam: não queremos que Ele reine sobre nós. Mas quando Ele voltou, cheio do domínio, do poder, falou: quem é que falou que não queria que eu reinasse? Vem aqui, executa na minha frente. E cadê o hipócrita? Cadê o hipócrita? Chama aqui também. Cadê a minha mina? Cadê o dinheiro? Cadê meu rendimento? Fica tranquilo, Deus não vai cobrar nada aqui que Ele não te deu. Não vai. Tem gente que fala, saiu até um vídeo, né? Mandaram no WhatsApp o vídeo falando assim, que no dia do juízo Deus não vai te cobrar pelo que você fez, Deus vai te cobrar pelo que você não fez. Esse vídeo viralizou, todo mundo, ai que legal, acreditando nisso. Deus jamais vai te cobrar por aquilo que Ele não te deu, meu irmão. Mas aquilo que Ele deu e você enterrou, é diferente.
Agora que nós sejamos os fiéis, que dizem para Jesus, tu és o meu Senhor. Eu recebo, eu aceito o teu governo. Tem gente que fala assim, Jesus é o meu Senhor, mas ele faz a vida dele do jeito que ele quer. Ele estabelece as regras. Como assim? Se ele é teu Senhor, você tem que ver na regra dele. Isso é a coisa mais básica que existe. Já pensou você na empresa que você trabalha, você fala para o seu patrão, eu vou fazer minhas regras, a partir de hoje eu chego 9 horas, saio 10, café até meio-dia, volto 1, 2 horas eu saio, para o almoço, volto 3, trabalho até as 4 e até as 6 eu faço meu café e vou embora. Você faz suas regras no seu trabalho? Jamais. No reino de Deus nós queremos fazer as nossas. Que Deus nos livre de ser hipócritas, de sermos como Pedro. Obviamente, Jesus foi em busca dele, nós conhecemos a história, não é disso que eu estou falando. Mas de sermos hipócritas como Pedro. Não conheço o homem. Isso dói, meus irmãos. Isso deve doer muito depois que a gente escutar a última corneta, a última trombeta tocando. Que o Senhor nos leve ao arrependimento enquanto é tempo. Que o Senhor nos leve à contrição, à submissão, enquanto é tempo. Vamos ficar em pé e orar ao Senhor.